Sejam bem-vindos, então, à nossa capacitação sobre governança, compliance, controle interno e gestão de riscos nas entidades do Sistema S e inovações e aspectos relevantes. Vejam, nessa nossa capacitação, a nossa intenção, obviamente, é de dar uma visão geral em relação às nossas queridas entidades do sistema. Isso vai ser alvo já do nosso primeiro módulo e nos módulos subsequentes tangenciar literalmente em relação aos elementos, aos instrumentos necessários para se alcançar uma boa governança. Então vamos mencionar necessariamente pontos sobre gestão de riscos, sobre compliance, sobre controle interno, sobre auditoria, enfim, todos os elementos que proporcionam necessariamente esta governança. Diferentemente do que acontece com algumas outras entidades, como as empresas estatais, para as nossas queridas entidades do sistema, não houve nenhum direcionamento formal legal neste sentido. Motivo pelo qual, em alguns dos nossos módulos para frente, nós vamos nos valer justamente de um arcabouço legal que está, inicialmente, direcionado lá para as empresas estatais, mas que seria de um bom comparativo em virtude da previsão de institutos e da própria redação inovadora do conteúdo focado não só na governança, não só naqueles instrumentos que já mencionamos, como também em pontos inovadores nas aquisições e nos contratos. As nossas entidades que são amplamente conhecidas por esse vanguardismo, relacionado justamente a esse tipo de temática, não podemos, em hipótese alguma, ficar para trás. Então, essa é a nossa intenção de fazer esse comparativo mais uma vez, aproveitando inclusive do nosso poder de autorregulamentação, já que temos essa prerrogativa, que exercemos da forma mais rápida possível. E para isso, obviamente, precisamos ter noção minimamente desses conteúdos. Então essa é a nossa intenção. Sejam bem-vindos e vamos começar aí com o módulo 1, relacionado justamente a essa visão geral do sistema. E iniciando aí, a gente coloca na tela aquela versão clássica que você já conhece muito bem, que é o discurso já muito praticado e há muito tempo pelo próprio controle em relação a nós, entidades do Sistema S. Aqui apenas um recorte daquele pronunciamento que já é clássico da Controladoria Geral da União, dos seus entendimentos do controle interno federal sobre a gestão de recursos das entidades do Sistema S, cuja última edição foi lá do ano de 2013. Todo mundo sabe que nós, entidades, são entidades criadas por lei, de regime jurídico e direito privado, como aparece aí na tela para vocês, sem fins lucrativos e que foram instituídos para ministrar assistência de ensino a determinadas categorias sociais, tendo autonomia administrativa e financeira. Esse é o layout clássico em relação à nossa Constituição e que também se revela de imediato, a situação de não integrarmos a administração pública, seja direta ou indireta, mas pelo fato de administrarmos recursos alocados, classificados inicialmente como públicos, especificamente em virtude das contribuições para fiscais, implica no nosso direcionamento quanto a um acompanhamento por mais de perto do próprio controle. E vejam, essa visão clássica, na medida do tempo, vem, tendo novas perspectivas, novos horizontes, especificadamente depois do ano de 2014. Não sei quem das pessoas que estão nos assistindo, que já estavam no âmbito aí de atuação das nossas queridas entidades do Sistema S lá no ano de 2014, mas foi um ano tão revelador e tão importante quanto o ano de 1997, que foi o ano no qual houve a apresentação formal para o controle por meio do Tribunal de Contas da União dos famosos regulamentos de licitações e contratos, ou seja, foi em virtude de uma famosa decisão, a decisão 907 de 97, que encampamos
esta obrigação de redigir e produzir, elaborar o nosso famoso RLC. Em 2014, de uma forma tão importante quanto aquele ano lá de 97, houve uma manifestação do nosso querido Supremo Tribunal Federal, que por meio do RE 789874 acabou dando um direcionamento interessante para as entidades aí integrantes do Sistema S, quando analisou o tema de fundo relacionado à forma de seleção dos seus colaboradores, ou seja, aplicaríamos ou não aplicaríamos o comando constitucional do famoso concurso público. A leitura dada naquela oportunidade flexibilizou um pouco o entendimento, a abordagem para as entidades do sistema, dando, vamos dizer assim, um certo fôlego a elas. Levando em consideração esse cenário, a gente coloca na tela para vocês um primeiro acórdão lá de 2014, exarado pelo Tribunal de Contas da União, antes do julgamento do famoso RE que já recitamos aqui, lá do Supremo Tribunal Federal, e que já se cantava a pedra, como vocês percebem aí, que não se lhes aplicam, ou seja, não é aplicável às entidades, as normas da administração pública, somente os princípios constitucionais e legais. Já estava alinhando um pouco ao entendimento que foi sacramentado a posteriori. Um outro acordo, esse já do final do ano de 2014, mencionava que, é claro, os recursos são, sem dúvida alguma, de caráter público por todas as características que já estamos cansados de saber, em especial essas contribuições por terem natureza tributária, tendo em vista a sua obrigatoriedade, mas que esse fato não implicaria na obrigatoriedade da aplicação na integralidade da legislação focada e destinada para a administração pública federal. E aí veio literalmente o ano de 2015, onde o Tribunal de Contas da União, de uma forma muito clara, aberta e sincera, acabou revelando que há realmente a necessidade de se repensar, de se reolhar o controle junto às entidades do Sistema S. E aí um acórdão que é enigmático, que também está aí no material complementar de vocês. Eu peço a atenção para, pelo menos, dedicarem um momento à leitura desse acórdão, que é o acórdão 1869, que aparece na tela aí para vocês, plenário do Tribunal de Contas da União, e que toma a liberdade de recitar alguns trechinhos relevantes dele. Parece-me, na voz do relator, que o Supremo está a sinalizar para um modelo de maior flexibilidade das instituições que compõem o Sistema S e a exigir não um controle de mero procedimento, mas sim de fiscalização da eficiência institucional das relevantes atividades por eles desenvolvidas. Autoriza-se, assim, um maior grau de liberdade nas ações dos serviços sociais autônomos, livrando-os, olha só a força da expressão, de um engessamento administrativo e, em contrapartida, enfatizando-se um aprofundamento da avaliação da efetividade dos resultados obtidos. E não é só isso não, hein? Tem mais alguns outros trechos altamente relevantes. Não se preocupem, porque neste material complementar, este acórdão já está destacado com os trechos relevantes, justamente para facilitar e orientar a sua leitura. Voltando lá para a tela, a gente ressalta um outro trecho no qual se destaca o seguinte: vislumbro, nessa recente decisão do Supremo, e notadamente no voto condutor do acórdão da lavra do ministro já falecido Teori Zavascki, uma inclinação a conferir aos serviços sociais autônomos um maior arejamento em sua gestão, desembaraçando-os de um controle de rigidez regulamentar que o TCU estaria propenso a realizar e conferindo especial ênfase à autonomia desses entes, cabendo ao controle externo passar a exercer um controle essencialmente finalístico sobre os seus resultados institucionais. E em relação a isso, eu compartilho com vocês um sentimento que a gente vem
tendo nas inúmeras capacitações que fazemos junto às nossas queridas entidades do Sistema S, quanto a essa mudança de abordagem por parte do próprio controle. E o feedback é super positivo. Sempre nos é relatado que desde o ano passado, 2016, realmente a abordagem do controle tem sido muito mais direcionada para essa construção finalística, na busca de se alcançar, de se verificar, validar a efetividade das ações implementadas por eles, e não se imiscuindo nos pequenos detalhes da gestão. Alguns até nos questionam, poxa, mas haverá mais essa atribuição, ou seja, além das questões de gestão, também se dedicarão às questões finalísticas, ou a leitura é no sentido de focarmos apenas nas necessidades ou nas validações atinentes a questões finalísticas? A nossa opinião, em virtude de leitura justamente do próprio acórdão exarado do Tribunal de Contas da União, é que haja um direcionamento focado para questões finalísticas. E aí eu retomo a leitura com vocês dessa parte que acabamos de reler, que aparece na tela agora. Cabendo ao controle externo passar a exercer um controle essencialmente finalístico. Percebam que não é também finalístico ou juntamente finalístico, enfim, realmente o recorte da nossa concepção é que fique dedicado a questões de controle essencialmente finalísticos. Na parte final, ainda há um trecho relevante do acórdão que diz: nesse quadro, creio que é chegado a hora de o TCU empreender estudos aprofundados sobre a sua forma de atuação para o exercício do controle externo sobre as entidades do Sistema S. E desde então, realmente, o Tribunal de Contas da União vem numa crescente de aproximação com o sistema, no sentido de compreender melhor as nossas atividades, motivo pelo qual, obviamente, todos esses elementos que vamos trabalhar ao longo dessa nossa capacitação atinentes à boa governança serão fundamentais para darmos uma resposta adequada ao controle que se quer realizar. E a gente vai perceber isso nitidamente nos comentários aos acórdãos aí relevantes neste sentido da temática de governança, gestão de riscos, compliance no âmbito das nossas entidades. Então, a par desse recorte jurisprudencial, a gente coloca aí uma outra base, uma outra referência, não à jurisprudência, e sim à doutrina, um artigo relativamente recentemente publicado, no final do ano passado, que inclusive é de uma autoria muito bacana, sabe? Porque é literalmente dos pais dos meus filhos e do marido da minha esposa, e que se vocês simplesmente direcionarem o seu smartphone aí para esse QR Code, já vão ser automaticamente direcionados para esse artigo, no qual há uma exposição, uma construção construída por nós no sentido de chancelar esse momento, ou seja, a necessidade de redirecionar uma mudança perante não só as entidades do Sistema S, como para o próprio terceiro setor. Avançando então aos comentários jurisprudenciais que tangenciam esse tema de governança, gestão de riscos, voltadas às entidades do Sistema S, nós decidimos destacar esses 4 acórdãos. Começando com o acórdão 699 de 2016, que foi o pontapé, vamos dizer assim, para uma certa maior reflexão das entidades do sistema, justamente em virtude das informações que foram obtidas. A gente sabe, obviamente, como é projetado aí para vocês, que o escopo dessa auditoria não conseguiu abarcar nem sequer 50% das nossas entidades, porque foram apenas algumas entidades e alguns regionais dessas entidades, enfim, que se de forma proposital ou não nos interessa comentar agora, mas que foi direcionado especificamente para essas entidades. E aí, infelizmente, o resultado que vamos compartilhar aqui, e temos que ser ativamente transparentes, como vamos mencionar ao longo dos outros módulos, no sentido de ter que revelar, inclusive, notícia não tão boa assim.
E aí a gente tem que ter uma resiliência significativa para captar essa informação, trabalhar a informação e bola para frente, produzir plano de ação, o que já foi feito, inclusive, pelas entidades do sistema. Isso demonstra, literalmente, um grau de maturidade administrativa interessante que as entidades do sistema já possuem. Então, compartilhando com vocês o escopo dessa auditoria que acabou sendo materializada no Acordo 699 de 2016, a gente tomou a liberdade de destacar os principais pontos deste acórdão, que também é extenso, também está disponível para vocês de forma destacada, já para reduzir, obviamente, o tempo de leitura, mas que tomamos a liberdade de projetar na tela a partir de agora. Então vejam, o levantamento da auditoria foi motivado simplesmente por alguns dados interessantes. Primeiro, a importância das nossas entidades na promoção suplementar de serviços de educação profissionalizante, saúde, lazer e cultura. Sabemos dessa super importância, dessa super responsabilidade dada às nossas entidades desde a década de 40 até os últimos anos, a alta materialidade dos recursos parafiscais arrecadados por nós, ou seja, só no exercício aí de 2015, batendo a ordem de praticamente 20 bilhões de reais. Então percebam que se fôssemos aglutinados como um Estado, estaríamos realmente muito bem alocados em virtude, no ranking, em virtude da arrecadação que temos. E necessidade, obviamente, de se buscar sempre uma transparência para a divulgação dos dados. Então, qual é o objetivo, enfim, dessa auditoria que veio por meio de uma solicitação do Congresso Nacional por meio de um determinado parlamentar? Vejam só, a avaliação do nível de transparência das entidades do Sistema S em relação à divulgação de dados sobre receita, despesa, demonstração contábeis, licitações, contratos, entre outras, bem como ao atendimento aos interessados e à sociedade em geral no que tange ao acesso à informação. Ao longo da leitura do acórdão, muito bem redigido, muito bem estruturado, existe uma matriz de planejamento dessa auditoria, que se resumiu na reflexão e na resposta a 9 grandes perguntas. Quais são elas? Primeiro, a transparência está adequada em relação à publicidade dos orçamentos? Essa mesma transparência também está adequada às demonstrações financeiras obrigatórias das entidades? Também estaria alinhada às receitas e despesas, às licitações, aos contratos, à remuneração dos dirigentes e empregados, aos cursos gratuitos oferecidos, às transferências entre as entidades do sistema e suas respectivas federações e confederações e, por fim, a sistemática de atendimento a demandas da sociedade. Então, a matriz desenvolvida foi essa, ou seja, no trabalho dessa auditoria, o que se buscou foi tentar respostas a esses questionamentos, a essas provocações. E aí começam a ser revelados alguns números. Começamos com esse primeiro aí. 97,2% das entidades fiscalizadas divulgam nos seus sites orçamentos anuais aprovados. Até aí, aparentemente, uma boa informação, não é? Praticamente 98% acabam fazendo essa divulgação nos seus sites. Ora, bolas, que informação maravilhosa, vírgula. Só que não, porque realmente a maneira pela qual se dispõe da informação ainda é muito rasa e muito precária. Vejam só, os orçamentos publicados nos sites não trazem um detalhamento adequado justamente porque estão vinculados a um nível de agregação ainda muito elevado. Ou seja, há uma necessidade de divulgação dos orçamentos no mesmo nível, pelo menos, de desagregação dos orçamentos encaminhados para aprovação pelos ministérios responsáveis. Ou seja, o encaminhamento é feito numa linha desagregadora necessária justamente para análise por meio do poder público, mas na hora de fazer a revelação da informação, infelizmente ainda fica muito agregado. E isso, por óbvio,
convenhamos, prejudica a obtenção da informação para o exercício de um bom controle social. Dando continuidade a mais números, direciono vocês a seguinte informação: não há publicação ou as publicações das demonstrações contábeis se dá, infelizmente, de forma insuficiente ou inadequada, tendo como parâmetro de transparência as demonstrações contábeis previstas lá no item 11 da NBC-T 16.6, que é a contabilidade aplicada ao setor público, que já sabemos que há um direcionamento assim para as entidades do sistema. Mais números: apenas 51% das entidades passam por processo de certificação dessas demonstrações contábeis por auditorias independentes. Vamos perceber mais lá na frente que essa estrutura de auditoria independente corrobora um cenário de uma boa governança. Mais de 83% das entidades do setor não possuem unidade de auditoria interna. E aí um ponto de observação, porque eventualmente a justificativa para o aumento nesse percentual é justamente o fato de já ter sido alvo de uma obrigatoriedade por meio de um decreto, que era o decreto 3591 de 2000, no seu artigo 14, que assim previa a necessidade da criação obrigatória de uma auditoria interna, mas que por questões deliberativas, 2 anos depois foi revogado pelo decreto 4440 de 2002. Mais de 78% das entidades não têm conselho fiscal próprio. E aí vejam, esses conselhos fiscais próprios focados nesses regionais. Já sabemos de antemão que a nível nacional esse cenário não é verídico, motivo pelo qual uma das justificativas foi a vinculação dele para o nacional. Mas infelizmente, tendo obviamente a pulverização que existe na composição das suas entidades por meio dos regionais, o ideal é que a gente conseguisse repassar essa estrutura também nas pontas dos regionais. Mas voltando aí para a tela, para análise de mais informações, somente uma entidade possui competência, ou comitê de auditoria, que já sabemos, não é obrigatório para as nossas entidades, mas que lá na legislação que iremos fazer bastante referência, comparativos, que a Lei 13.303, o estabelecimento de um comitê de auditoria independente estatutário é obrigatório. Isso seria uma ótima, boa prática administrativa. De 3 a 24% das entidades não publicam a demonstração do seu fluxo de caixa, 71% não divulga nos seus sites as demonstrações contábeis aprovadas. Apenas 3% das entidades publicam as demonstrações de forma direta nos sites, e isso, mais uma vez, está muito aquém do mínimo necessário para o controle social, como a gente já tinha mencionado anteriormente. Mais de 20% das entidades não publicam nenhum dado das suas licitações na internet, quase 72% afirmam que publicam um objeto, só 32% o resultado, e apenas 18%, praticamente, das entidades fazem divulgação da identificação dos licitantes e das propostas, dos valores das propostas dos licitantes vencedores. O que a gente poderia, na revelação dessas pequenas informações, captar como resultados dessa auditoria? O primeiro resultado está na tela aí, que é a necessidade de divulgação ampla nos nossos sites de informações sobre todos os processos licitatórios, em andamentos e aqueles já realizados, informando a sociedade dados que sejam fundamentais. Modalidade de licitação, natureza do objeto, descrição do objeto, data da abertura de proposta, critério de julgamento, data de homologação, resultado daquele certame, identificação dos licitantes que participaram, dos valores das propostas apresentadas, do registro dos recursos eventualmente apresentados, a resposta ou respostas a tais recursos e a situação e o status atual daquela licitação. Vejam, quem está aí vinculado ao sistema indústria sabe muito bem que, de uma forma completamente inovadora, demonstrando uma resiliência maravilhosa, foi feito, depois da aprovação desse acordo que estamos aqui a analisar, uma mobilização muito
muito grande por parte do sistema indústria na tentativa justamente de alinhar a essas diretrizes, determinando e sendo publicado, exteriorizado aí o plano de transparência vinculado à indústria, que também tem como seu deadline aí, data fatal, justamente meados aí de 2018. Então, que as demais entidades sigam esse bom caminho colocado pela indústria, que de forma pioneira absorveu muito bem essas informações que, mais uma vez, não são tão boas assim, mas que precisam ser trabalhadas e com um plano de ação muito bem definido para dar um passozinho a mais no sentido, obviamente, de uma boa governança, que é o nosso maior objetivo diante da nossa super importância junto ao mercado nacional. Voltando a informação aí para a tela, algumas entidades não publicam ou publicam de forma insuficiente informações quanto aos contratos e convênios. Mais de 90% dos sites não contém página com informações sobre contratos e convênios firmados, aí percebam quase a sua totalidade. Isso implica dizer, aí concluir, que as entidades do sistema não publicam ou publicam de forma insuficiente dados sobre também recursos humanos. Nenhuma entidade auditada, informa que a gratuidade se dá por força de normativos federais. E aí uma certa dor de cotovelo do próprio poder público que a autorizou, ou seja, que realmente teve a prerrogativa de conceder essa estruturação quanto às entidades do sistema e minimamente cobra, pelo menos, a famosa boa referência. Então, sabemos de antemão que há imposição legal quanto a essa situação, motivo pelo qual no plano lá de transparência que a indústria vem puxando a fila, há menção explícita justamente dos comandos legais que determinam tais percentuais. Voltando aí para a tela, as entidades não informam o quantitativo dos custos ministrados no exercício, o quantitativo de custos gratuitos oferecidos, muito menos o custo total dos custos ministrados. É baseado nesse tipo de informação que o controle consegue nitidamente verificar a efetividade, ou seja, diante dos recursos recebidos e diante da obrigatoriedade da gratuidade, qual foi essa proporcionalidade? Está realmente sendo bem direcionado os recursos que eventualmente estão sendo recebidos pelas entidades? Infelizmente, ou melhor, felizmente, é com esse tipo de informação que a gente consegue dar uma pronta resposta para um controle que eventualmente pode vir não só do próprio controle externo, como, em última instância, da própria sociedade. Voltando para a tela, somente 25% das entidades informam sobre transparências para federações e confederações, ou seja, quais as transações, quais os valores que são encaminhados nessa linha da verticalidade sindical. 10% das entidades afirmam que publicam algum dado referente a esse tema e 75% das entidades do sistema simplesmente não introduzem no relatório de gestão qualquer tipo de informação quanto a essa temática, ou seja, transferência de entidades para federações e confederações. Há mais informações reveladoras, não há uma sistemática padronizada e instrumentos para esclarecimento de dúvidas e entrega de documentos solicitados pelos cidadãos. Logo na época da edição da Lei de Acesso à Informação, gerou grande discussão no próprio sistema em relação à necessidade ou não do atendimento à diretriz vinda dessa legislação do Poder Executivo Federal e, obviamente, a intenção e a conclusão, na realidade, das entidades é que a regra, obviamente, é que não, desde que, somente que, melhor dizendo, nos casos excepcionais colocados na própria legislação em virtude justamente de um manejo oriundo aí de convênio ou de repasse direto por parte, literalmente, do próprio poder público. Mais informações, apenas 3% das entidades possuem ouvidorias. Concluindo genericamente, essa promoção da transparência do acesso à informação foi considerada relativamente frágil
quanto a esse espectro auditado das entidades, e sabemos de antemão que a transparência é essa medida indispensável para fortalecimento da democracia, isso não tenha dúvida, e que melhora necessariamente a gestão não só pública como privada. Todo esse esforço, oriundo deste Acordo 699 de 2016, vejam só, desdobrou em uma fiscalização do sistema de controles internos de gestão de riscos, permitindo literalmente a construção do famoso IARC, que é o Índice de Avaliação de Gestão de Riscos e Controles Internos das Entidades Regionais do Sistema S, que é um ótimo documento para se ter conhecimento do nível, literalmente, de transparência e um pouquinho de maturidade administrativa relacionada às entidades. Mais uma vez, é um recorte torto, infelizmente, porque o controle ficou limitado a uma solicitação do Congresso Nacional que foi direcionada a apenas algumas entidades e, ainda mais, a alguns regionais de alguma das várias entidades. No resumo da ópera, conseguimos fazer uma digressão desse conteúdo e concluir que há um cuidado a mais a ser realizado pelas nossas queridas entidades quanto à efetividade. E aí a gente coloca nesse slide para vocês justamente essa tríade para demonstrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, eficiência, eficácia e efetividade. Como colocado aí, a efetividade é essa capacidade de promover resultados com vista ao atingimento dos objetivos, englobando todos os elementos da eficiência e o atingimento da meta, bem como os elementos aí relacionados a um melhor resultado. Num resumo da ópera, essa efetividade vai ser essa mistura da eficiência do meio com a eficácia do resultado para se garantir, literalmente, a sua aplicabilidade. Muito bem, avançando nessa temática, a gente avança na análise do acórdão, e agora é o acórdão 2907 de 2015, onde o Tribunal de Contas da União tangenciou um certo entendimento focado, adivinhem quem? Confederações e federações. Qual é, então, o objetivo, qual foi, melhor dizendo, o objetivo deste acórdão? Vejam só, atendimento também a outro requerimento do Congresso Nacional a respeito das disponibilidades financeiras das federações estaduais vinculadas às confederações nacionais e que recebem recursos das entidades integrantes do denominado Sistema S. Como resultados identificados, a gente precisa compartilhar uma declaração, vamos dizer assim, de competência do Tribunal de Contas da União, ou seja, do controle externo, na estrutura das federações e das confederações, mas com ressalvas e ressalvas significativas. Quais são elas? Vejam, o TCU possui competência fiscalizadora e de julgamento de responsáveis por danos ao erário por meio de TCEs, ou seja, tomadas de contas especiais, aí incluídas as entidades sindicais, sublinha essa expressão, por atribuição constitucional quando identificada eventual malversação, má utilização dos recursos provenientes da contribuição sindical. As entidades sindicais não estão obrigadas, obviamente, a prestar contas anuais ao controle externo, ao Tribunal de Contas, mas há deliberadamente uma confirmação de sua competência a partir do momento que houver, por meio de um conhecimento de informação de terceiro, seja por meio de denúncia ou não, ou seja, mediante provocação, poderia o controle externo, sim, ter uma competência para averiguar a boa utilização desse recurso, caso se configure a sua malversação. E aí, dando um outro recorte desse mesmo acordo, destacamos o seguinte trecho: não compete ao TCU desenvolver sobre elas, confederações e federações, ação sistemática de fiscalização. A intervenção está prevista somente na hipótese de ocorrer irregularidade detectada pela autoridade que liberou aquele recurso por parte do poder público e apontada pelo controle interno ou eventualmente em decorrência de uma denúncia. Na evolução da análise
de acordos, a gente compartilha um acordo relativamente recente, do meio do ano, 4222 de 2017, lá da primeira Câmara, aonde houve pela primeira vez uma explicitação muito evidente quanto a essa necessidade de uma estruturação dentro das entidades do Sistema S para um ambiente de governança mais avançado. E aí era uma análise, no caso concreto, uma análise de prestação de contas anuais de um regional da indústria e que chegou lá na parte das determinações à seguinte conclusão: recomendar, melhor dizendo, que avalie a conveniência e a oportunidade de promover capacitação dos agentes envolvidos no processo de gerenciamento de riscos, na definição dos seus controles, na implementação com eficiência de modelos de gestão de riscos, tais como o COSO, entre outros, obviamente, sabemos que não é exclusivo, falaremos isso oportunamente num módulo dedicado à gestão de riscos, bem como os mecanismos e práticas de governança, e que possui como referencial a referencial básico do Tribunal de Contas, como também um outro ótimo referencial do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa. Ambos os documentos estão aí disponíveis para vocês no material complementar. Basta acessar na nossa plataforma e saborear dessas informações aí do IBGC e do próprio Tribunal de Contas da União. Há documentos balizadores quanto a esse direcionamento a ser feito para uma boa governança. Então percebam que o acórdão foi muito incisivo nessa recomendação, ainda não a título de determinação, mas já se cantando a pedra, já se antevendo a necessidade de estarem a serem estruturados, porque isso, primeiro, facilita por completo a demonstração das informações para fins de uma auditoria focada justamente em aspectos finalísticos, como comentamos muito bem aqui antes no nosso módulo. Voltando aí para a tela, a nossa concepção mais ou menos seria literalmente que o controle tem e deve exercer aí junto às entidades do Sistema S um controle finalístico, destacando no asterisco uma referência jurisprudencial para servir de apoio a todos vocês e, humildemente, uma referência também de doutrina. Aqui só uma exposição, que é esse mesmo acórdão que falamos muito, que é o 699 de 2016, o famoso acórdão da transparência das entidades, teve um exemplo fenomenal de resiliência pelo Senai e SESI, porque emitiram aí a resolução Senai 25 de 2016 e se comprometeram a firmar aí o portal da transparência da indústria a ser implementado até julho de 2018, em conformidade justamente com o acórdão que abrimos aqui a nossa capacitação. E aí, para finalizar, há um acórdão recente, 1904 de 2017, aonde, mais uma vez, oriundo de uma manifestação de solicitação do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União declarou explicitamente a auditoria a ser realizada no próximo exercício de 2018, vinculada aos anos de 2015 e 2016 de todas, absolutamente todas as entidades do sistema. Aí sim, vamos aguardar uma leitura completa, englobando, primeiro, todas as entidades, por seus nacionais e pelos seus regionais. Então, não virá uma leitura um pouco torta, míope em relação a um determinado cenário, como aconteceu com o Acordo 699 de 2016 e que já nos trouxe, pelo menos, uma provocação interessante. Diante desse acórdão, querendo ou não, várias entidades tiveram a proatividade de se mobilizarem em relação ao caminho da transparência, ao caminho da governança, e vamos aguardar uma leitura ainda mais majestosa, muito mais completa que há de vir por meio dessa futura auditoria. Só para vocês terem noção do que será alvo dessa auditoria declarada no Acordo 904 de 2017, projetamos aí na tela para vocês as seguintes informações. Escopo: auditoria em 229 entidades, a ser realizada em 360 dias, óbvio, tamanho e extensão
dessa auditoria requer um tempo hábil e que foge, inclusive, aos prazos regimentais do próprio Tribunal de Contas da União, que foram excepcionados aí na leitura e na formalização deste acordo. Referente aos exercícios de 2015 e 2016, e qual seria o objetivo? 9 grandes objetivos. Verificar: 1. Balanço patrimoniais em âmbito nacional e regional, como foi o antigo, o 699, disponibilidades financeiras, tanto no final do exercício de 15 quanto no exercício de 16, despesas, principalmente as classificadas nas rubricas de publicidade, patrocínio, eventos, comunicação social, como jornalismo, relações públicas, marketing, entre outras, receitas efetivamente arrecadadas nos anos auditados, lê-se 15 e 16, seja via INSS e Secretaria da Receita Federal, seja por meio de arrecadação direta e respectivos repasses aí da indústria aos regionais, e outras receitas tais como aplicações financeiras, obviamente, e aluguéis ou exploração de restaurantes ou outra exploração comercial e cursos eventualmente cobrados. Verificação também de transferência de recursos às federações e confederações. Relembro a vocês, né, o intuito da competência declarada do controle externo justamente neste repasse às federações e confederações para uma eventual atuação diante de uma malversação, má utilização do recurso. Então, nessa auditoria pode eventualmente revelar essa malversação e esse revelamento daria, obviamente, aso a uma atuação por meio de uma TCE para apurar eventuais responsabilidades. Mas não é isso que desejamos em absoluto para as nossas entidades, e para isso temos, em definitivo, que, primeiro, ter conhecimento de todas as ferramentas que nos proporcionam a boa governança, implementá-las e, enfim, dar a devolutiva para o controle e para a própria sociedade, que é o mais importante de tudo. Voltando, falhas de pagamento de pessoal, ou folhas de pagamento de pessoal, desculpe pela falha, percentual de gratuidade na oferta de cursos e treinamentos, assim como já foi mencionado lá no Acordo 699 de 2016, a transparência do sistema, que também já foi abordado, mas de forma mais simplória, porque não tinha essa amplitude na integralidade das entidades, e, por fim, investimento em áreas que não dizem respeito à natureza das atribuições originais dessas instituições. Esse era o objetivo do nosso primeiro módulo. A partir do módulo 2, vamos comentar aí sobre a governança. Espero você lá.